Se tudo deu certo, esse vídeo está indo ao ar no dia 23 de setembro de 2019, ou seja, no dia em que Bruce Springsteen completa 70 anos de vida. Então, numa tentativa de prestar as devidas homenagens a ele, e ainda buscando trazer aqui para o canal um conteúdo relacionado não apenas à literatura, mas também à música, eu resolvi fazer a releitura desta sua autobiografia, lançada aqui no Brasil em 2016 pela editora Leia, e que se chama Born to Run, fazendo referência então ao disco que Bruce Springsteen lançou em 1975, e na minha opinião o livro faz jus a este álbum que acaba evocando com o título, porque aqui se confirma todo o talento que este autor tem para construir narrativas. A primeira vez que eu li este livro foi em 2017 ou 2018, não me lembro mais. O tempo está passando tão rápido que a gente acaba perdendo um pouco da noção dele. Mas o fato é que naquela época eu não fiz um vídeo para este livro porque eu demorei muito tempo para terminar essa leitura, 2 ou 3 meses, porque eu não queria que o livro acabasse. Já sabendo disso nessa releitura, eu consegui ler em 2 dias as pouco menos de 500 páginas aqui deste livro, então veja que é daquele tipo de leitura que quando você dá por si, já se passaram horas e você não percebeu. Pois bem, o Bruce Springsteen demorou 7 anos para terminar a escrita deste livro. Ele começou assim que ele se apresentou no Super Bowl de 2009 com a E Street Band. E este livro aqui, uma coisa muito interessante, é que graças à fluidez do estilo de escrita deste autor, parece que nós estamos muito mais conversando com este sujeito aqui do que lendo as suas memórias ou coisa do tipo. Isso porque essa é uma narrativa que ela é muito pouco técnica, digamos assim. Ela preza muito mais pela simplicidade do que por algum tipo de extravagância literária. Ainda que chame muita atenção o fato de que, em grande parte do livro, sobretudo na primeira parte dele, este narrador narre tudo no presente, o que, juntamente com uma focalização interna e fixa, ou seja, você tem ali uma única voz que vai dando seu ponto de vista sobre todos aqueles eventos, tudo isso, e ainda esse presente da narrativa, acaba, ou melhor dizendo, essa narrativa sendo narrada no presente, tudo isso dá a impressão de que nós estamos lendo uma espécie de diário aqui deste autor, ainda que não seja essa a proposta. Mas quando a gente pega, por exemplo, trechos como aquele do capítulo 1 da parte 1, nós temos o capítulo, ele começa da seguinte maneira: tenho 10 anos e conheço todas as rachaduras e buracos das calçadas dessa rua. Então veja que quando ele diz tenho 10 anos e conheço, isso acaba trazendo aquele passado para o presente, e no fim das contas é disso que se trata toda a autobiografia, não é verdade? Ou pelo menos as boas autobiografias. Nesse sentido, então, o livro, justamente por não ter um aspecto técnico muito saliente, digamos, este livro ele segue ali uma linha cronológica que começa na infância e vai até 2014, quando o Bruce Springsteen havia lançado aquele que era então o seu disco mais recente, que foi o High Hopes, e agora nós temos ali o Western Stars, que foi lançado agora em junho, né, de 2019, mas enfim. Outras duas coisas curiosas sobre Born to Run, o livro, é que primeiro, trata-se de uma obra absolutamente honesta, parece mesmo que este livro é uma grande sessão de terapia, e segundo, o Bruce apresenta aqui a mesma generosidade que ele tem nos shows dele para com o seu público. Então, se você aí já foi em algum show do Bruce Springsteen, você sabe que os shows dele costumam durar umas 3 horas brincando, e você não vê o tempo passar por conta digamos, da performance dele no palco. Pois é, ele usa dessa mesma generosidade quando nós pensamos aqui neste livro, porque no caso desta autobiografia, o Bruce vai contar sem pressa nenhuma detalhes sobre a sua vida, desde a infância, passando pela adolescência até chegar ali à fase adulta, e esses detalhes vão tratar mesmo, inclusive, do processo de construção de cada um dos seus discos, detalhando mais alguns que são discos mais famosos do que outros, evidentemente, como por exemplo é o caso de Born in the USA e Born to Run, são 2 dos maiores discos
da carreira deste autor aqui, então por conta disso ele dá uma atenção um pouco maior a eles dois, mas ainda assim ele não menospreza os outros, e isso é uma coisa muito interessante para quem é fã, ficar sabendo como que foi feita cada uma das músicas, quais são as inspirações, como foi feito o arranjo e etc e tal. Então, se nós vamos pensando no modo como ele vai dispondo essas informações ao longo da leitura, graças a esse nível de detalhamento sobre cada um dos discos, fica claro que o Bruce Springsteen já vinha escrevendo uma espécie de autobiografia sua há muitos anos, só que de maneira pulverizada pelos discos que ele foi lançando, porque a gente percebe que sempre existe algo de muito autobiográfico nas músicas dele, conforme ele vai comentando sobre elas, e isso é claro, conforme a gente vai escutando essas músicas, a gente percebe muito desse caráter autobiográfico, e é por conta disso, então, que tanto a música quanto o livro são absolutamente, digamos, honestos, como eu falei para vocês. Pois bem, o Bruce Springsteen nasceu nos subúrbios de New Jersey, a exemplo do que aconteceu lá com a Patti Smith, que é uma das minhas cantoras e autoras preferidas. Eu já fiz um vídeo comentando sobre os 2 livros da Patti Smith lançados aqui no Brasil, o Só Garotos e o Linha M. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Pois bem, e a exemplo da Patti Smith, para além de nascer ali e crescer nos subúrbios de New Jersey, o Bruce Springsteen já tinha ali mais ou menos que um destino definido. Ele seria, assim como a Patti Smith, mais um operário, já que a realidade daquele subúrbio ali não oferecia muitas outras opções para além dessa, uma vez que New Jersey era um lugar meio que parado no tempo. Eu já havia percebido isso lendo lá os livros da Patti Smith, sobretudo Só Garotos, mas essa ideia de um lugar, de um estado parado no tempo, se confirma ainda mais quando nós vamos lendo aqui este livro do Bruce Springsteen. Então toda aquela revolução musical, cultural e econômica que já estava em voga nos Estados Unidos desde os anos 50 do século passado, vai chegar em New Jersey depois de muito tempo ou de maneira muito diluída. Só que, felizmente para nós, tanto o Bruce quanto a Patti Smith conseguiram escapar de tudo isso, de todo esse meio inóspito e desse destino único de se tornar ali mais um operário. E, inclusive, os dois chegaram até a trabalhar juntos em um disco que a Patti Smith lançou em março de 1978, que é o Easter. Você tem ali uma das maiores músicas da carreira da Patti Smith e que foi escrita em parceria aqui com o Bruce Springsteen, que é o Because the Night. Então, se você nunca ouviu essa música da Patti Smith, eu acho que você deveria fazer isso. Mas, enfim. Pois então, voltando aqui ao Bruce. Ele é uma pessoa oriunda ali de uma classe mais trabalhadora. A mãe dele era dona de casa e o pai vivia indo de emprego em emprego. Esse pai foi diagnosticado com esquizofrenia em algum momento da vida e, para complicar um pouco mais a situação, ele sempre teve sérios problemas com bebida. Então isso acabou, de certo modo, tornando a relação entre esse pai e esse filho aqui complicada para o resto da vida. Eles só foram, de fato, se resolver depois de muitos anos, quando o pai do Bruce Springsteen já estava ali próximo da morte. Além disso tudo, o nosso amigo Bruce aqui recebeu uma educação católica bastante rigorosa, e como ele era muito mimado pela avó, isso é uma coisa que eu achei muito engraçada, por ser ali o primeiro neto, aquela coisa toda, os pais do Bruce Springsteen não conseguiam impor muitos limites para aquele menino franzino e medroso. E é muito interessante, pensando nessa criação que ele teve, é muito interessante a relação que ele desenvolve com os dogmas da Igreja Católica. Como, por exemplo, você tem aqui na página 31 dessa minha edição, ele dizendo o seguinte: para mim comemos todos a maçã. Adão, Eva, o rebelde Jesus em toda a sua glória e Satanás fazem todos parte do plano de Deus para fazer de nós homens e mulheres, para nos dar os preciosos dons terrenos da sujeira, do suor, do sangue, do sexo, do pecado, da bondade, da liberdade, do cativeiro, do amor, do medo, da vida e da morte. O dom de nossa humanidade e de um mundo só nosso.
Então achei muito interessante porque ao mesmo tempo em que este livro se constrói como uma espécie de diário, não se trata disso, uma vez que aqui nós estamos de fato falando de um homem revisitando a sua infância. Então aqui existe todo esse olhar que por vezes aprofunda muito daquilo que estava acontecendo com o então adolescente Bruce Springsteen. E daí ainda pensando nessa relação dele com a religiosidade, é muito interessante porque a família dele era muito católica, e como o pai vivia mudando de emprego, eles tinham que viver mudando de casa. E numa dessas mudanças, a família do Bruce Springsteen foi morar ao lado de uma família de judeus. E daí é engraçado porque a mãe dele diz, olha, você pode conversar com os filhos dele, com as filhas deles, mas não fale de Jesus porque eles não acreditam em Jesus. Só que aí o que acontece? Bruce Springsteen era então um adolescente. E daí ele olhou para as filhas dessa família de judeus e falou assim, nossa, que mocinhas interessantes, né? E daí na página 62 ele diz o seguinte, comecei logo a imaginar as noites tórridas no alpendre com as pernas bronzeadas delas à mostra num short de verão, enquanto debatíamos a questão de Jesus. Pessoalmente, eu abandonaria rapidamente o nosso Salvador de 2000 anos por um beijo ou pelo deslizar do meu indicador no tornozelo cor de café de uma das minhas vizinhas. Então é muito interessante observar essa relação que ele mantinha com a própria religiosidade, que é uma coisa muito própria ali dos adolescentes, né? E isso faz parte de toda aquela honestidade que eu mencionei para vocês no início desse vídeo, porque é isso, o Bruce Springsteen, ele vai falando que ele era muito namorador quando era adolescente, e esse tipo de coisa. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa rigorosidade da criação que ele teve, a música sempre esteve muito presente na vida do Bruce Springsteen e foi depois, por exemplo, de assistir ao programa do Ed Sullivan com os Beatles em 64, que o nosso amigo aqui colocou na cabeça que ele iria viver de música e não descansou até conseguir isso. Veja bem, ele tinha ali por volta dos seus 14 anos, dos seus 13, 14 anos, e falou assim, não, eu vou formar uma banda e é isso que eu vou fazer da minha vida. Para conseguir viver de música, evidentemente, primeiro ele precisava aprender a tocar alguma coisa. Logo, quando ele colocou isso na cabeça, ele começou ali a juntar dinheiro para comprar o seu primeiro violão e depois uma das guitarras mais vagabundas que existiam em New Jersey naquele período. E uma coisa muito interessante envolvendo essa primeira guitarra do Bruce Springsteen é que foi por causa dessa guitarra, que era extremamente ruim, que o Bruce Springsteen acabou sendo expulso de sua primeira banda, porque os caras falaram, olha, você até que toca bem, mas a sua guitarra é muito ruim. Daí o que acontece? O Bruce chegou triste em casa, porque esse contratempo havia acontecido, só que ele não teve coragem de contar o motivo pelo qual ele tinha sido expulso da banda para a mãe, porque a mãe tinha enfim, se endividado para poder comprar aquela guitarra. Então, nessa tentativa de não magoá-la, ele resolveu manter tudo isso em segredo até que ele publicou aqui este seu livro. Mas o fato é que, apesar de todos esses pesares, com 15 anos o Bruce Springsteen começou ali essa sua carreira de músico, digamos, ele conseguiu montar uma banda e aos 19 anos ele já fazia um relativo barulho ali em New Jersey, mesmo quando ele tinha, por exemplo, que tocar para um público de 30 pessoas sem ganhar nada por isso. O que ele queria mesmo era fazer contatos, era ali estar no palco e coisas do tipo. E foi por tocar em qualquer espelunca que aparecia na frente que o Bruce foi aos poucos aprendendo a fazer bons shows para conseguir atrair a atenção do público. E é por conta disso que os shows dele são tão bons até os dias de hoje. Você lendo essas memórias aqui, você consegue entender muito bem de onde que surge toda essa disposição dele para ficar 3 horas em cima de um palco. Tudo isso vai sendo narrado ao longo da primeira parte do livro, onde nós também ficamos sabendo, por exemplo, sobre as raízes italianas e escocesas da família do Bruce Springsteen. Nós ficamos sabendo nessa primeira parte que a primeira música que ele tocou na guitarra foi Twist and Shout, lá dos Beatles, que o primeiro porre que ele tomou foi aos 22 anos, às vésperas do lançamento ali do seu primeiro disco, que aconteceu em janeiro de 1973, que esse primeiro disco do Bruce Springsteen foi um fracasso retumbante, vendendo
pouco mais de 23 mil cópias, o que na época era muito pouco, mas que ainda assim o Bruce foi, digamos assim, se sentiu maravilhado quando, por exemplo, ele escutou uma pessoa ouvindo uma música dele no rádio em um carro aleatório que parou no semáforo. Então, quando ele ouviu aquilo, ele pensou, bom, vendi pouco, mas pelo menos eu vendi. Para além disso, nós ficamos sabendo aqui nessa primeira parte como foi para ele se apresentar pela primeira vez para o John Hammond, que foi o mesmo empresário que descobriu Bob Dylan ao longo no início dos anos 60. Então veja que era um sujeito bem importante na indústria da música. E mais do que isso, nós ficamos sabendo ao longo dessa primeira parte que aquelas pessoas simples que aparecem nas músicas do Bruce Springsteen são praticamente as mesmas pessoas que estavam presentes naquele bairro da infância e da adolescência deste autor aqui, porque não é por mero acaso que o Bruce é conhecido como a voz da classe média operária dos Estados Unidos, porque apesar dele não ter vivido como um operário, ele sempre viveu da música. Mesmo assim, ele veio daquela realidade. Ele via o pai dele que era um operário, então ele aprendeu muito olhando para essa realidade ao redor, o que é uma coisa muito interessante. Porque ao longo deste livro a gente percebe mesmo que a raiz do Bruce de hoje estava ali mesmo naquele menininho que ficava observando como as pessoas se relacionavam e coisas do tipo. E principalmente, como Bruce Springsteen é bastante honesto, ele reconhece em vários momentos aqui que ele não era um ótimo cantor e tampouco um exímio guitarrista. Então ele teve que batalhar muito, o que é legal para mostrar como as coisas aconteceram lentamente para ele. Ele fala então, por exemplo, de todos os nãos que ele levou, dos shows que acabaram não dando certo, das vezes que ele cantou e não recebeu nada só para conseguir ali atrair o público, da dificuldade em conseguir se estabelecer, da dificuldade em assinar um contrato e coisa do tipo. Nesse sentido, então, eu gostei bastante dessa autobiografia, porque ao contrário do que acontece lá naquela biografia do Bob Dylan, escrita pelo Robert Shelton, para a qual já tem vídeo aqui no canal, lá o Shelton ele fala do Bob Dylan como se fosse a coisa, como se tudo tivesse acontecido muito fácil. Então, em um dia o Bob Dylan era um sujeito desconhecido e no dia seguinte ele era um superstar vendendo milhares de cópias e coisa do tipo. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Nesse sentido, essa autobiografia aqui do Bruce Springsteen acabou me cativando um pouco mais do que aquela escrita pelo Shelton, porque aqui a gente de fato vai acompanhando esse processo gradual rumo à fama. Pois bem, tudo isso na primeira parte do livro. Já nas duas outras partes em que essa autobiografia se divide, nós estamos falando de um Bruce Springsteen famoso por causa de discos como o Born to Run, de 1975, o Darkness on the Edge of Town, de 1978, o The River, de 1980 e o Born in the USA, de 1984. E como eu disse, o Bruce ele vai falando de cada um desses discos que ele foi lançando, desde as inspirações para cada música até a recepção da crítica, passando ainda por todo o processo de gravação de cada um desses discos e das suas respectivas turnês ou das turnês que ele foi fazendo ao longo dessa sua carreira. Então, por exemplo, quando ele vai falar lá de Born to Run, que foi o primeiro grande sucesso da carreira dele, ele acaba revelando aqui que nesse disco de 75, ou pelo menos na música título do disco, e que também é a música título aqui desse livro, ele tentou falar então nessa canção da falência do sonho americano, né, que era uma coisa que as pessoas martelavam muito, e daí para poder compor essa música ele percebeu, bom, eu não posso falar como se as coisas fossem maravilhosas e coisa do tipo, então eu vou falar daquilo que eu estou vendo na minha frente, e por conta disso, então, ele teve esse sucesso retumbante e tão importante para a carreira dele. E daí nas páginas 202 e 203, ele diz o seguinte: eu era um filho dos Estados Unidos da era do Vietnã e dos assassinatos de Kennedy, King e Malcolm X. O país parecia ter perdido a inocência que dizia ter durante os anos da década de 50, sob a presidência de Eisenhower. Homicídios políticos, injustiças sociais, racismo instituído como sistema,
tudo isso era patente de um modo arraigado e violento. No passado, essas questões tinham sido relegadas para a margem da vida americana. Pairava no ar uma sensação de medo. Medo de que as coisas poderiam não acabar bem, medo de nos terem retirado o chão de valores morais em que nos apoiávamos, medo de que a imagem idealizada que tínhamos de nós tivesse sido manchada e que o futuro fosse estar para sempre cheio de incertezas. Era esse o novo estado da nação, e se eu ia pôr os meus personagens lá, nessa autoestrada, também ia ter de meter todas essas coisas dentro do carro, juntamente com eles. Era isso que eu tinha de fazer. Era isso que os tempos pediam. Então veja que é muito interessante a gente ir acompanhando mesmo esse processo de pensamento do Bruce, de reflexão que ele vai fazendo aqui sobre a própria obra, nessa visão privilegiada que o presente nos dá com relação ao passado. Então, por exemplo, tudo isso para falar lá do Born to Run, que é um disco de 75. Quando ele vai falar aqui também do Darkness on the Edge of Town, que é um disco de 78, ele diz que esse foi um disco que representou um ponto de virada nas composições dele, já que com este álbum o Bruce encontrou a sua voz adulta como compositor, como ele diz aqui em um determinado momento, porque a partir desse disco ele começou a se preocupar cada vez mais com o drama desses personagens, das músicas que ele compunha. Personagens esses que eram, na maioria das vezes, operários da classe média. E daí é muito interessante sobre esse processo de construção desses personagens. Na página 380 deste livro aqui, ele vai falar um pouquinho sobre um outro disco dele, que é um disco de 1995, que é o The Ghost of Tom Joad, ou algo do tipo. E os comentários que ele vai fazendo sobre o processo de composição desse disco de 1995 se assemelham muito àqueles que ele havia feito sobre o disco de 78, e daí ele diz o seguinte: a verossimilhança da narrativa nesse tipo de canção é muito importante. O detalhe certo pode revelar muito sobre a personagem, enquanto um pormenor errado pode destruir a credibilidade da história. Quando se acerta na música e na letra, a voz do intérprete desaparece nas vozes sobre as quais se optou por escrever. Para simplificar o processo, nessas canções me limito a encontrar as personagens e escutá-las. Isso leva sempre a uma série de questões sobre o seu comportamento. O que fariam? O que nunca fariam? Há que identificar o ritmo do seu discurso e a natureza de sua expressão. No entanto, todos os detalhes verossímeis são irrelevantes se faltar um núcleo emocional à canção. Trata-se de algo que temos de arrancar de nós próprios a partir da comunhão que sentimos com o homem ou com a mulher acerca do qual escrevemos. Ao reunir esses elementos, o melhor possível, revela-se uma parte das nossas vidas e valorizam-se as suas experiências. Então, eu achei muito interessante esses comentários que ele foi fazendo, porque são comentários muito próximos, por exemplo, do que nós temos na área da literatura, o que acaba aproximando muito bem esse processo de composição ao processo de escrita de um determinado romance ou conto, enfim. Outro disco ao qual o Bruce Springsteen se dedica com um pouco devagar aqui nessa sua autobiografia é o The River, lançado em 1980. E que, na minha opinião, é um dos grandes discos da carreira aqui do Bruce. As pessoas sempre lembram do Born the USA, do Born to Run, e acabam se esquecendo de discos tão grandiosos quanto é este The River. E uma coisa que sempre chamou minha atenção nesse disco é que ele é absolutamente coeso, no sentido em que as músicas elas sempre vão trabalhar ali com os mesmos temas, ainda que sob diferentes perspectivas, elas sempre vão recuperar alguma coisa umas das outras, ou antecipar algumas coisas que vão estar presentes em outras músicas. E isso chamou sempre a minha atenção. E aqui, conforme o Bruce vai falando sobre esse disco, nós ficamos sabendo que The River foi o primeiro álbum em que ele pensou em todo um conceito estruturante a partir de temas como o casamento, o amor, a família, e é a partir desses temas, então, que ele foi estruturando este seu trabalho. E é claro que aí você chega no disco que é o meu preferido de toda a carreira dele, e que é um dos meus discos preferidos da vida,
que é o Nebraska, que foi lançado em 30 de setembro de 1982, e para você que não sabe, 30 de setembro é meu aniversário. Então, assim, eu me sinto muito comovido quando eu vejo esse tipo de coisa que eu falo lá. Esse disco ele foi feito em minha homenagem, com certeza. Só que se tem uma coisa que eu tenho que reclamar sobre essa autobiografia, é sobre o capítulo do Nebraska. Por quê? Nebraska foi um disco gravado da maneira mais rústica possível. Então, o Bruce Springsteen, ele deu uma pausa na gravação do Born in the USA, pegou o violãozinho e a gaita dele, foi pro quarto de hotel onde ele estava, pegou um gravador, gravou as músicas e foi isso. Depois ele ainda tentou fazer uma versão ali com a banda e aquela coisa toda, só que ele preferiu aquela primeira versão que ele tinha gravado, e foi justamente por conta dessa simplicidade no processo de gravação do disco que ele fala muito pouco de Nebraska aqui, apesar deste ser um disco tão noturno, tão pesado, tão complexo quando nós pensamos nessas letras que ele vai articulando, né, na qualidade mesmo dessas composições do disco de 82. Então isso acabou me deixando um pouco magoado, porque, poxa vida, né? O meu disco preferido, você vai lá e tem só 3 páginas dedicadas a ele. Mas enfim, eu gostei bastante do que ele diz sobre o Nebraska, e ele fala sobre esse disco na página 287, dizendo o seguinte, deixa eu pegar aqui. Nebraska começou como uma meditação inconsciente sobre a minha infância e os seus mistérios. Ali não havia nenhuma agenda política ou tema social. Eu estava à procura de um sentimento, de um tom que soasse ao mundo como eu conhecera e que ainda trazia dentro de mim. Os fantasmas de Nebraska saíram das muitas viagens que fiz às ruas da cidadezinha em que eu tinha crescido. A voz mortiça e plana que ecoava pela minha cidade durante as noites em que eu não conseguia dormir, está nesse disco. A voz que eu ouvia quando vagueava num transe às 3 da manhã até a sacada da minha casa, para sentir o calor pegajoso e ouvir o silêncio das ruas, à exceção do ruído ocasional dos caminhões-trailer gemendo como dinossauros debaixo da nuvem de poeira, está presente nesse disco. E daí ele vai falando um pouquinho sobre cada uma das músicas desse disco de 82, e daí na página 289 ele encerra o capítulo sobre Nebraska da seguinte maneira, porque assim, se você for ouvir Nebraska, perto de outros discos do Bruce Springsteen, ele é um disco estranho, ele é um disco difícil, porque ele não tem nenhum hit, nem coisa os temas que ele aborda são temas pesados, e ele é um disco completamente acústico, então é a voz, o violão e a gaita, parecem muitas coisas do Bob Dylan, talvez seja por isso que eu acabo gostando bastante desse disco. Mas enfim, então assim, quando o Bruce Springsteen chegou com esse material na gravadora, todo mundo concordou que, bom, isso não é nem um pouco, assim, não tem nenhum apelo comercial quando se pensava na discografia do Bruce Springsteen até então. Tanto que ele nem saiu em turnê com esse disco e coisa do tipo. E daí na página 289 ele diz o seguinte: todos os artistas reconhecidos acabam por ser pegos na armadilha entre o fazer discos e o fazer música. Se tivermos sorte, às vezes isso se torna a mesma coisa. Quando aprendemos a trabalhar a nossa música de forma a fazer discos, há sempre algo que se ganha e algo que se perde. O relaxamento da nossa voz inconsciente cede lugar à formalidade da apresentação. Em certos discos, essa troca pode destruir a essência natural do que se fez. No fim, convicto de que eu tinha explorado todas as possibilidades, todos os becos escuros das músicas, peguei na fita original que andava comigo para todo lado no bolso das calças e disse: é isso. E foi assim que veio ao mundo, então, esse que é o meu disco preferido aqui do Bruce Springsteen. Eu acho que todo mundo deveria escutar esse disco pelo menos uma vez na vida. Mas enfim, e depois é claro que o próximo disco que ele vai falar, sobre o qual ele vai falar com certo vagar, vai ser mesmo o Born in the USA, que foi lançado em 84, apesar de ter sido gravado ali na mesma época de Nebraska. Tanto é assim que o Born in the USA recupera vários temas desse disco de 82, só que ele traz esses mesmos temas que estavam presentes de maneira acústica no Nebraska,
só que ele vai eletrificar esses temas. Então o disco tem mais guitarra, tem a banda e aquela coisa toda. Então eu gosto bastante também do Born in the USA, apesar de ainda preferir lá a simplicidade sonora do Nebraska, porque isso gera um certo contraste, uma tensão muito interessante entre a forma e o conteúdo, mas enfim. E no capítulo sobre o Born in the USA, que foi lançado em 84, então, como eu estava dizendo, o Bruce também conta sobre como foi para ele saber que o Reagan, que na época estava ali, enfim, concorrendo à presidência, usaria a música Born in the USA na sua campanha política, sem perceber toda a ironia por trás da letra, porque Born in the USA fala sobre um soldado que está voltando da guerra, aquela coisa toda. E a grande questão é que esse soldado diz, olha, eu nasci nos Estados Unidos, etc e tal, como o título da música sugere, só que é uma música absolutamente crítica ao sistema de pensamento, digamos, que baseia a sociedade norte-americana, aquela coisa toda do American Dream e do American Way of Life, aquela coisa toda. Tudo isso vai ser muito criticado. E o Reagan, que era muito nacionalista, pega essa música sem se aperceber de toda essa ironia. Então isso acaba sendo comentado aqui. Além disso tudo, o Bruce Springsteen também vai falando sobre os seus outros discos, da relação que ele teve com o pai, que sempre foi uma relação bastante conturbada. Ele vai falar sobre a depressão profunda que ele teve que enfrentar em algum momento ali dos anos 80. Se não me engano, o lançamento de Born in the USA até se atrasou um pouco por conta dessa depressão, porque ele estava sendo gravado desde 82 e só foi lançado em 84. Além disso, Bruce Springsteen fala aqui também de como foi para ele ter de lidar com a fama que ele acabou conquistando. Ele fala aqui sobre o relacionamento que ele tem com a Patty, que é a esposa dele e membro lá da Street Band. Ele fala aqui também sobre como foi para ele se tornar um pai, e é uma coisa muito engraçada porque tem um determinado momento aqui que ele fala que ele foi em um show com o filho adolescente dele, e daí nesse show o baterista da banda que estava fazendo o show era apaixonado pelo Bruce Springsteen, e foi nesse momento que o filho do Bruce Springsteen começou a entender quem era o pai. Porque até então o Bruce e a Patty, eles não impõem a própria música aos filhos, e é muito interessante observar como que ele vai falando desses filhos, descobrindo quem eram de fato o pai e a mãe. Isso é uma coisa muito legal. E para além disso tudo, o Bruce Springsteen aqui também fala sobre a influência que ele recebeu de pessoas como o Woody Guthrie e principalmente o Bob Dylan, como que essas duas figuras, além de várias outras, evidentemente, acabaram influenciando e muito a carreira do Bruce Springsteen. Inclusive, durante ali o lançamento dos primeiros discos, o Bruce Springsteen era bastante comparado ao Bob Dylan, e isso também vai aparecer aqui em certos momentos. E sobre a relação entre este autor aqui e esses outros cantores, é engraçado porque o narrador mantém preservada a imagem do Bruce Springsteen fã, que vai conhecendo e vai tocando, em alguns casos, com os seus maiores ídolos, como por exemplo o Mick Jagger, o George Harrison, o Paul McCartney, o Bob Dylan, o Van Morrison e vários outros. Inclusive, logo no começo aqui deste livro, quando o Bruce Springsteen ainda está falando ali sobre a sua adolescência, ele vai contar sobre um sonho que ele tinha com certa recorrência, e nesse sonho ele estava na casa dele, e daí o telefone tocava, ele atendia e era alguém dos Stones, né? Era alguém da banda Rolling Stone dizendo: olha, então nós precisamos aqui de um vocalista, e de preferência alguém que toque guitarra, para substituir o Mick Jagger, porque ele tá meio doente hoje. A gente vai tocar em Nova Jersey, e a gente ficou sabendo que você é um rapaz daí dessa região, que, enfim, que toca guitarra e que canta. Você não quer vir substituí-lo? Então, no começo do livro, ele conta de todos esses sonhos que ele tinha, esses sonhos de fama, dele tocando com os Rolling Stones, e dele conhecendo essas pessoas todas. E daí o que acontece, quando chega, acho que no penúltimo capítulo do livro, ele diz que um belo dia ele está na casa dele, e daí o telefone toca. Quando ele atende, é o Mick Jagger falando: então, nós vamos aí para New Jersey e nós gostaríamos que você participasse do nosso show, etc e tal, não sei o quê. Daí ele fala de como foi para ele ver aquele sonho da adolescência se realizando ali, ele fazendo um show junto com os Rolling Stones.
Evidentemente que aqui não tem como a gente não se reconhecer, não é? Eu acho que eu já falei pra vocês que quando adolescente eu também tive lá as minhas bandinhas e coisa do tipo, mas eu não fui tão perseverante assim quanto o Bruce Springsteen. Então a gente acaba se reconhecendo aqui em algumas das coisas, a gente que gosta de música, acaba se reconhecendo aqui em algumas das coisas que ele fala, graças a esse movimento de preservar essa voz do fã aqui ao contar essas memórias. E evidentemente, ao falar desse sonho dele no começo e de como esse sonho se relaciona, acaba se tornando realidade, se realiza no final do livro, isso acaba conferindo uma certa circularidade a essas memórias aqui, que tem muito a ver com essa ideia do homem que vai e recupera algumas memórias da própria infância. Essa circularidade do livro é a circularidade da própria memória, então isso é uma coisa muito interessante também. E daí, eu gostaria, antes de encaminhar este vídeo para os finalmente, eu gostaria de ler um trecho que está na página 164, que eu fiquei com muita raiva do Bruce Springsteen. Eu até anotei aqui, maldito Springsteen, porque é um trecho em que ele vai falar sobre o Bob Dylan, sobre a importância que o Bob Dylan teve na carreira dele, na carreira e na vida dele. E daí ele diz o seguinte: Bob Dylan é o pai do meu país. Highway 61 Revisited e Bring It All Back Home eram não apenas grandes álbuns, mas também, tanto quanto me lembrava, as gravações que pela primeira vez me haviam exposto a uma visão verdadeira do lugar onde nascera. A escuridão e a luz estavam lá, e o véu de ilusão e engano tinha sido deixado de lado. Ele revelou a educação estupidificante e a rotina diária que encobriam a corrupção e a podridão. O mundo por ele descrito estava à vista de todos, como por exemplo na minha cidadezinha, bem como na televisão que entra nas nossas casas. Mas nunca ninguém tinha falado nada sobre ele e todos o toleravam em silêncio. Bob Dylan me inspirou e me deu esperanças. Fez as perguntas que mais ninguém fez por medo, ainda mais um garoto de 15 anos. Abrira-se uma fenda sísmica entre gerações e nos sentíamos, de repente, órfãos abandonados no fluxo da história e as nossas bússolas estavam avariadas, o sem-teto dos sentimentos. O Bob apontou corretamente o norte e fez as vezes de farol para nos ajudar a descobrir o caminho por entre o novo caos em que os Estados Unidos se tornaram. Ele hasteou uma bandeira, escreveu as canções, cantou as palavras essenciais àquela época e, naquele momento, a sobrevivência emocional e espiritual de muitos jovens americanos. Então veja bem, você lê esse tipo de coisa, você já deve saber a essa altura da vida que eu sou uma pessoa fanática pelo Bob Dylan. E daí você lê uma coisa dessa e fala, maldito Bruce Springsteen que escreveu aquilo que eu deveria ter escrito na minha vida, né? Mas enfim, fica para a próxima. Então veja, aqui nós estamos falando de uma pessoa da magnitude do Bruce Springsteen que consegue se colocar nesse lugar humilde e falar, olha, existem pessoas tão ou mais importantes do que eu na história da música, e ele vai falando com todo esse amor dessas pessoas. Isso é uma coisa muito interessante. Mas talvez uma das coisas mais importantes aqui neste livro seja mesmo ir acompanhando como o Bruce Springsteen arregimentou a E Street Band com a qual ele se apresenta até hoje, e conforme nós vamos acompanhando esse processo de ir juntando esses músicos, nós percebemos a importância dessa banda na carreira e mesmo na vida pessoal do Bruce Springsteen. E eu digo mesmo na vida pessoal porque, como eu já falei para vocês, a esposa do Bruce Springsteen também trabalha na E Street Band, então é muito curioso perceber como que toda essa relação profissional foi se alongando ao longo do tempo e se tornando cada vez mais importante. Portanto, este daqui é um livro que certamente vai agradar tanto quem já conhece quanto quem ainda precisa, e eu estou colocando ênfase na palavra precisa aqui, conhecer a carreira aqui do Bruce Springsteen. Porque se você gosta do Bruce Springsteen, se você gosta de rock, se você gosta de música, ou se você simplesmente gosta ali de uma boa narrativa e de uma boa conversa, fica aqui a recomendação desta autobiografia. E para, digamos assim, um exercício complementar,
Eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist que eu fiz no Spotify, onde constam algumas das minhas músicas preferidas aqui e algumas das músicas mais importantes da carreira do Bruce Springsteen, mas assim, não vai esperando só 20 músicas, tem muito mais do que isso lá. Então, eu sugiro que você vá escutando aquela playlist conforme você for aqui lendo o livro, porque esse é daquele tipo de livro que você tem que ler ouvindo música. Não adianta, não tem como escapar. E para além desse livro e dessa playlist, eu sugiro que você também assista a um filme que tem no Netflix que se chama Springsteen on Broadway, que é um show que o Bruce Springsteen fez na Broadway. E assim, é um show dele só com voz e violão. Ele para vários momentos para poder conversar ali com a plateia, falar um pouquinho dessa sua trajetória. Então eu acho que esse filme ele serve muito bem de complemento àquilo que nós temos aqui, porque várias das coisas que são narradas aqui reaparecem lá com a voz do Bruce Springsteen contando todas essas suas curiosas anedotas, digamos, que nós temos aqui nessa sua autobiografia. E fica aqui, com este vídeo, a minha homenagem ao Bruce Springsteen, que, como eu falei para vocês no início desse vídeo, completa hoje os seus 70 anos e que venham aí vários outros, certo? É isso então, diga lá embaixo se você gostou do vídeo, se você gosta de Bruce Springsteen. Recomende também autobiografias ou biografias de outras pessoas do mundo da música para que eu traga aqui para este canal também. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curti-lo e de compartilhá-lo. Caso você não tenha gostado, deixe lá embaixo também nos comentários o porquê de não haver gostado. Se você está inscrito neste canal, fica aqui o meu agradecimento. E caso você não seja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!